Nesse nosso último encontro, eu vou pretender dar toda ênfase àquilo que eu reputo ser o núcleo duro do pensamento de Nietzsche e que vai receber o nome de eterno retorno. Nós estamos avaliando as chaves do castelo e você se lembrará que a primeira chave do castelo foi a crítica do niilismo. Imediatamente nós apresentamos na sequência a perspectiva de que Deus morreu e com ela a estrutura e com ele a estrutura religiosa de pensamento. Na sequência apresentamos a ideia de amor fati e a reconciliação com o real. E portanto hoje nós teremos todo o cuidado de destrinchar essa ideia, que é das mais populares ideias filosóficas do século XX. Muito embora, evidentemente, ela tenha sido proposta ainda no final do século XIX, mas com o fato de Nietzsche ter virado um autor da moda, não é? A ideia de eterno retorno acabou merecendo exaustivos comentários e até mesmo alguma presença no senso comum. Bem, antes de qualquer coisa, valeria a pena deixar claro do que se trata. A doutrina do eterno retorno, e o termo doutrina eu estou pedindo emprestado do próprio autor, a doutrina do eterno retorno é um processo seletivo, é um mecanismo de atribuição de valor. A doutrina do eterno retorno é uma forma de operar uma seleção, uma triagem. E naturalmente cabe esclarecer triagem do quê? E a resposta é dos instantes de vida que merecem ser vividos. Então eis aí a primeira ideia. O eterno retorno é uma proposta de procedimento intelectual com vistas à separação dos instantes de vida exitosos dos instantes de vida fracassados. A separação mesmo, né, da vida fracassada, da vida medíocre, da vida enfraquecida, frente a uma vida intensa, uma vida grandiosa, uma vida, enfim, sobretudo intensa, né? Então, e aqui eu estou tomando emprestada a nomenclatura que o autor mesmo usa, né? Então, veja a preocupação, eu cito
É no seio do terreno, sobre esta terra, nesta vida, que é preciso aprender a distinguir o que vale a pena ser vivido e o que merece perecer. Então, nesse sentido, você já tem uma pista do eterno retorno quando ele diz: é na vida que podemos distinguir a vida que vale a pena da vida que não vale a pena viver. Ora, o que será que ele pretende dizer com isso? Bem, antes de mais nada, afastemos as interpretações mais idiotas. E dentre as mais idiotas, está aqueles que relacionam o eterno retorno com a concepção grega de vida cíclica. Ou seja, depois do verão vem o outono ou a primavera, depois da primavera vem o inverno, depois vem o outono e depois, veja só, volta o verão. Então há um eterno retorno. É de uma demência sem precedente, porque, em primeiro lugar, o eterno retorno não é nenhum tipo de teorização dos fatos naturais. O eterno retorno é uma proposta de sabedoria, entendendo sabedoria pela reflexão que o homem faz a respeito da vida boa, né? E em segundo lugar, Nietzsche é o primeiro a não pautar vida nenhuma a algum tipo de ordenação transcendente do ponto de vista cósmico, como querem os gregos. Então, eu diria que é uma interpretação duplamente cretina. Ora, mas se não é isso, do que se trata? Por que ele diz: é no seio do terreno, sobre esta terra, nesta vida, que é preciso aprender a distinguir o que vale a pena do que não vale a pena ser vivido? Ora, o que ele quer dizer com isso? E, sobretudo, o que ele quer afastar com isso? Ele quer que você não faça esta seleção a partir dos ídolos, a partir de referenciais que escapam à vida, que transcendem a vida. É isto que ele denuncia. Então, quando ele diz: é preciso julgar a vida na vida, ele está propondo um critério seletivo de escolha na imanência da vida, entendendo sempre por vida, na ótica nietzschiana, forças vitais, ativas e reativas, pulsões, desejos, etc, etc, etc. Então, vamos pegar alguns pontos de comparação. Tomemos a proposta estoica. O universo é finito e ordenado. Dentro desse universo, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, tudo dentro de uma lógica perfeita. E esse universo já está ordenado quando você nasce. Ora, a pergunta é: como devo viver? Qual é a vida boa? Pois muito bem, qual é a resposta? A vida deve estar ajustada ao cosmos, a essa máquina pré-organizada. Então, eu não sei se você percebeu, mas a resposta da vida está fora da vida. Ela já estava até pronta antes de você nascer. A resposta cósmica para a vida é transcendente à vida das suas partes. Ela é maior do que a vida das suas partes, né? Quando você pergunta
Qual a razão de ser de uma peça dentro de uma máquina? A resposta está na máquina, portanto transcende a peça. Assim também no nosso caso. Um estoico diria: você tem virtude de professor, tem talento de professor, deve viver buscando a excelência na docência, porque é ensinar que o universo espera de você. Então eu não sei se você percebeu, mas esta escolha de vida é uma escolha de vida que tem a sua resposta, tem o seu critério fora de mim. Tem o seu critério na transcendência cósmica. Um cosmos que transcende a mim como ser vivente. Ficou claro isso? Bom, segundo exemplo. Como devo viver? Pergunta você ao Papa Francisco. E o Papa Francisco responderá: fale com Deus. E Deus responderá a você como você deve viver. De novo, tirei o cosmos, botei Deus, não mudou muita coisa. A resposta está fora de mim. A resposta da vida boa transcende a mim. Mas, enfim, para não ficarmos nessas coisas antigas, você pede a um marxista a resposta sobre como devo viver. E o marxista dirá: em luta pela promoção da sociedade sem classe. Em luta contra a opressão burguesa. De novo, a resposta da vida boa está fora de mim. Está na sociedade sem classe. E se for o mercado, a mesma coisa? E se for... enfim. Então, eu não sei se você percebeu, mas haverá 1 milhão de maneiras de responder a você como você deve viver. Quais os instantes que valem a pena ser vividos, que pairam por cima de você? Resposta ecologista, sei lá, nadando na cachoeira, né? Resposta, haverá o outro, comendo linhaça e correndo na praia. É a resposta do bem-estar. Tem a resposta do Zeca Camargo, tem a resposta do Dr. Drauzio, tem a resposta da qualidade de vida, tem a resposta... enfim, haverá 1 milhão de respostas cruzadas sobre como você deve viver. Mas todas essas respostas pairam por cima de você. A maior prova disso é que elas servem para qualquer um. Né? Autoajuda, qualidade de vida, o paraíso cristão, a sociedade sem classe comunista e qualquer tipo de utopia que você inventar, a resposta paira em cima de você. Em outras palavras, querendo você o que quiser, os instantes de vida que valerão a pena ser vividos são esses. Gostando você do que gostar, os instantes que valerão a pena são esses. E veja o caso do Kant. Quais são os instantes que devem ser vividos? Aqueles vividos segundo o dever, segundo a razão. E em função de que imperativo? De um imperativo categórico que prevê a universalização do princípio que rege a tua conduta, como você aprendeu. Ora, e aí você vai lá, bom, mas e se eu não quiser isto que é universalizável? Foda-se o que você quer, porque com Kant você aprende a distinguir desejo de vontade. E a vida que vale a pena para Kant é a vida na vontade e não no desejo. Tá perfeito isso? Eu não sei se você percebeu, mas há 1 milhão de propostas que cuidam da seleção dos instantes vitais a partir de critérios que pairam por cima de você. Ora, veja o que diz Nietzsche. Agora eu vou reler o texto. Esse é o desafio do professor. Depois da explicação, a leitura deve ter outro entendimento. Se você não entendeu melhor, é porque eu fracassei. E como eu não fracasso, você dirá que agora ficou cristalino, entendeu? É no seio do terreno, sobre esta terra,
nesta vida, quer dizer, no meio das pulsões, dos desejos, etc, etc, que é preciso a distinguir o que vale a pena ser vivido e o que merece perecer. Então, o que a gente pode deduzir do que a gente falou até agora? Que o eterno retorno é um critério de seleção de instantes existenciais da imanência e na imanência. Em outras palavras, uma seleção de instantes de vida a ser operado na vida. Ok? Muito bem. Eu vou então começar a ler o fragmento que define o eterno retorno. Esse fragmento data de 1881 e você encontra apresentado numa obra póstuma intitulada Vontade de Potência. Muito bem. Então, eu vou ler o parágrafo todo e depois eu vou destrinchando pouco a pouco. Ok? Se em tudo aquilo que queres fazer começares a te perguntar, será que quero mesmo fazê-lo um número infinito de vezes? Isso será para ti o centro de gravidade mais sólido. Minha doutrina ensina, vive de tal maneira que devas desejar reviver. É o dever. Aquele cujo esforço é a alegria suprema, que se esforce. Aquele que ama antes de tudo o repouso, que repouse. Aquele que ama antes de tudo submeter-se, obedecer e seguir, que obedeça. Mas que saiba bem aonde vai sua preferência e que não recue ante nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Essa doutrina é amável para com aqueles que não acreditam nela. Ela não possui nem inferno, nem ameaças. Aquele que não acredita sentirá em si apenas uma vida fugaz. Pois a nossa aula tem por objeto este parágrafo. Então, eu retomo com você, frase a frase, sem nenhum mistério. Vamos gastar muitos minutos em cima desse parágrafo e, de certa maneira, isso é muito útil até para você entender que um livro desse tipo não é um livro para você ler do começo ao fim, como quem lê um romance. Não tem a menor importância chegar no fim. Eu insisto sempre, num livro de filosofia não tem uma trama qualquer a ser resolvida. Portanto, fique por aqui. Isso já é suficiente para te aborrecer por anos. Eu retomo a frase. Se em tudo aquilo que queres fazer, começares a te perguntar, será que quero mesmo fazê-lo um número infinito de vezes? Isso será para ti o centro de gravidade mais sólido. Ponto. Paramos aí. Ora, perceba que Nietzsche propõe dois níveis de querer. Ele propõe um primeiro nível de querer, que ele denomina tudo aquilo que queres fazer. Um querer mais amplo. E depois ele propõe uma espécie de discriminação nesse universo de um
subuniverso de querer. E esse subuniverso de querer é querer fazer aquilo um número infinito de vezes. Muito bem. Então veja só, leve isso em conta. Imagine que você queira fazer uma coisa, mas na hora de se perguntar, será que eu vou querer fazer isso um número infinito de vezes? Você pode dizer não. Então você está só no primeiro nível de querer. Mas é possível que você diga sim. E você então está num segundo nível de querer. Exemplos ao infinito. Quero dar uma beijoca em Ermengarda. Será que eu quererei dar beijocas em Ermengarda um número infinito de vezes? Acho que não. Uma vai lá. Como diria Tales Ramalho, grande filósofo de botequim, toda mulher vale uma bimbada. Me disse um fulano bêbado uma vez. A segunda é a combinar. Pô, essa frase é fantástica para você entender o que ele está falando. Quer dizer, ele está no primeiro nível de querer. Eu só quero uma. A segunda, eu vou pensar. Pois muito bem, o critério do eterno retorno é o critério das coisas que você quer fazer infinitas vezes. Bom, para você ver como isso pode... perceba, porque muitas vezes as pessoas relacionam Nietzsche e sua doutrina do eterno retorno a uma vida devassa, a uma vida de lascívia, a uma vida sem nenhum critério. Ora, é uma estupidez muito grande. Por quê? Porque não se trata de levar a vida fazendo tudo o que você quer. Porque aquilo que você quer, mas não quer fazer infinitas vezes, não se encaixa nesse processo seletivo. Está perfeito isso aqui? Então, eu não sei se você está percebendo, mas na verdade é um critério muito rigoroso. Porque você poderia dizer, a moda de Zeca Pagodinho. Bom, deixa a vida me levar. Eu vou vendo o que eu quero e aí vou fazendo o que eu quero na medida do que eu posso. Pois muito bem, não é isso. Não é isso. O critério é o critério do querer. Porque nós estamos lidando com um processo seletivo que está na imanência, nas forças vitais. Então o critério não é o cosmos, o critério não é Deus, o critério não é a razão universal, o critério... Não, o critério é o querer de quem vive. Mas não é qualquer querer. É o querer repetir infinitas vezes. Tá claro isso aqui, não? Né? Outro dia fui a um casamento, me pediram até para fazer uma palestra no casamento, vocês olham para mim e dizem, fala alguma coisa, né? Você olha aí. Você podia contar aquela da pamonha? Fala alguma coisa, né? Aí, o que eu disse? Eu espero que vocês estejam se casando, querendo repetir o ato de se casar infinitas vezes. Teoria do eterno retorno. Aliás, é muito parecido com o que um sacerdote diria também, né? Espero que você perceba, professor, vale a pena para o senhor dar aula? Vale, por quê? Porque quando dou aula, quero dar essa aula, mas não só essa aula, quero repetir o ato de dar aula infinitas vezes, tá certo? Então você tem aí um ponto importante, porque senão eu me perco. Esse negócio de repetir infinitas vezes, ele pode merecer uma digressão. Alguém dirá, bom, eu quero dar aula infinitas vezes. Então isso significa o quê? Significa que
toda quinta-feira eu quero vir aqui. Alguém poderia perguntar, mas se você quer dar aulas e repetir o ato de dar aulas infinitas vezes, o fato de vir só às quintas-feiras, digamos, é bastante limitante do ponto de vista quantitativo. Porque você imaginar, eu estou com 48 anos, vou me aposentar com 70 pela compulsória, faltam 22 anos, cada ano tem 30 encontros, é 30 vezes 20, eu tenho mais 600 aulas para dar na vida. 600 é diferente de infinitas vezes. Bom, então, até me assustei com... os números devem estar todos errados, eu fiz só para impressionar. Aí você diz, bom, mas então, venha terça também. Aí o cara, bom, mas terça vamos a 1.200? Também me parece pouco. Bom, então faz o seguinte, venha todo dia. Bom, todo dia já multipliquei por 5, são 3.000 vezes. Bom, mas ainda, né? Faz o seguinte, dá aula de manhã e de tarde, fomos a 6.000. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3, né? Manhã, tarde e noite, fomos a 9.000. E o que eu estou querendo dizer para você? Que se você radicalizar a proposta do infinitas vezes, você chega à ideia de acender um cigarro no outro. Terminar uma aula e começar a outra. Ora, terminar a aula e começar a outra é o mesmo que não terminar a aula nunca. Daí a interpretação de que o eterno retorno é você viver não querendo que aquele instante acabe nunca. Espetacular a explicação. Eu mesmo, o próprio Nietzsche está perturbado pensando nessa... É espetacular. Mas é essa a ideia. Quer dizer, se você extremizar a análise, a doutrina do eterno retorno pode se converter numa doutrina de eternidade sem retorno, porque você não precisa nem voltar, você já não sai da sala de aula, né? Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante, né? Você veja que depois no Zaratustra, o Nietzsche vai ele mesmo retomar essa ideia, porque ele diz: toda alegria busca a eternidade. Né? Toda alegria busca a eternidade. Então perceba, não se trata de simplesmente repetir 2 vezes por semana, mas de certa maneira, numa perspectiva mais radical, a ideia poderia ser que a vida recomendada, os instantes de vida fortes e intensos, são instantes de vida que você quer repetir tantas vezes que, no limite, esses instantes não se acabem nunca. E quando você tem instantes de vida repetidos tantas vezes que eles acabam não se acabando, você tem a eternidade na imanência. Uma espécie de perspectiva de que aquele momento não acabe nunca mais. Quero passar o resto da minha vida dando aula. Não é? Então, eis aí essa ideia. Será que quer mesmo fazê-lo um número infinito de vezes? Então, acho que nós começamos bem. E aí ele diz: isso será para ti o centro de gravidade mais sólido. O que significa isso, o centro de gravidade mais sólido? Significa, se eu preciso separar instantes de vida que valem a pena de instantes de vida que não valem a pena, e eu preciso fazê-lo na imanência, ou seja, com o meu querer, não me despindo do meu querer em nome de uma razão universal, mas não, a partir do meu querer, a partir da particularidade do meu querer, então a referência é essa. A referência é essa. É esse o critério. Centro de gravidade quer dizer critério mais sólido. Será que eu quero repetir isso infinitas vezes? Sim, do caralho. Se não,
É possível que você esteja optando por uma vida frouxa, morna, esgarçada. Ok? Nossa, é incrível a pertinência da análise. Né? Eu não estou dizendo que você precisa concordar, mas você precisa considerar. Né? Por quê? Porque se você passar a submeter todas as tuas dúvidas existenciais, ou mesmo todas as escolhas já feitas ao eterno retorno como processo seletivo de discriminação do que vale a pena, do que não vale a pena, você perceberá que quase tudo que você faz sem querer. E eu não digo nem infinitas vezes. Você faz sem querer nenhuma vez. Nenhuma vez. Né? Então, a título de exemplo da minha própria trajetória, por conta da minha vida profissional, eu pego o avião todo dia. E eu não quero pegar avião nenhum dia. Esse é um exemplo clássico de vida fracassada. Vida que não vale a pena viver. Vida dentro de uma aeronave. Uma única vez uma aeromoça tinha me visto não sei aonde. Então começou comigo um papo que me fez esquecer da aeronave. E ali eu pude perceber que ficaria conversando com ela mais tempo. Tirando isso, só fracasso. Bem, já que eu falei do meu avião, que tal você falar do seu curso de RP? Submeta o teu curso de RP ao critério do eterno retorno. Em outras palavras, quero que não acabe nunca mais. Quero que se repita infinitas vezes. Na verdade, professor, como tem que acabar, eu já encontrei um jeito. Eu já estou fazendo cursinho para prestar RP novamente, para começar mais 4 anos de RP. Eu não sei se você percebeu, mas o critério do eterno retorno é severíssimo. Severíssimo. Porque, na verdade, você está esperando acabar. É radicalmente assim? Talvez não. No final do ano passado, na turma da manhã, eu fiz como eu fiz hoje e disse, bem, esse foi o nosso último encontro. Ficamos um ano juntos e espero que vocês daqui para frente, na hora de viver, não abram tanto mão daquilo que é o seu desejo mais profundo. E eu me lembro que quando eu falei isso, aquele grupo de moças, eu notei uma sinceridade, né? Dizendo, professor, mas não tem jeito disso continuar? Não tem jeito da gente vir no ano que vem? Não tem jeito de assistir aula em outro lugar? Não tem jeito de... E essa espécie de busca é uma busca muito exemplificativa do que Nietzsche está falando. Eu acabei de viver uma vida que eu gostaria que durasse um pouco mais. Então, naturalmente, isso também pode acontecer dentro do teu curso de RP. Ou não. Né? Ou não. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de Direito, e nos 5 anos de Direito eu esperei o curso acabar. E por que não saiu? Pô, não saí porque era muito cuzão na época. Havia uma expectativa, havia não sei o que e tal. Então, depois também é o seguinte, quando você não tem muito claro o que você desejaria fazer infinitas vezes,
parece muito mais aceitável fazer o que você não desejaria fazer infinitas vezes. Porque, afinal de contas, alguma coisa você tem que fazer. Como você não sabe o que você deseja fazer infinitas vezes, acaba fazendo, né, o que pinta pela frente, tá certo? Mas então eu espero que você tenha percebido o quanto isso aqui é severo. Entendeu o que é o centro de gravidade mais sólido? É o centro de gravidade mais confiável. É o critério de seleção da vida mais confiável. Por quê? Porque é um critério de seleção da vida proporcionado pela própria vida. Você não está escolhendo a vida em nome de Deus, em nome de Maomé, em nome de Buda, em nome do comunismo, em nome... Não, você está escolhendo a vida em nome de você, enquanto vontade de potência, enquanto força vital, enquanto aquilo que você mais quer. Então, acho que até aqui super bem, temos dois quereres. O primeiro querer é um querer meia boca, que é um querer que você não deseja a eternidade dele, não deseja a repetição dele, e você tem um segundo querer, que é um querer nobre. É um querer que você gostaria de repetir infinitas vezes. Nossa, e para quem já viveu romances tórridos, né? Você está do lado da pessoa e naquele momento você diz, eu gostaria que esse momento não acabasse nunca mais. Eu quero ficar com você amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Claro, alguém poderia dizer, sim, mas dali 10 dias acabou. Não importa. Porque naquele momento, o que importa é a vida na vida. E naquele momento você queria repetir infinitas vezes. Quando você não quiser mais, troque o infinitas vezes. Troque de para sempre. Troque, quer ficar comigo para sempre? Quero, mas hoje. Né? E amanhã? Amanhã o que eu quero para sempre é pamonha. E depois da diarreia, aí o que eu quero para sempre é linhaça, sei lá. Não, quer dizer, troque de para sempre. Por quê? Porque o que importa no eterno retorno não é viver de fato para sempre o que você deseja. É desejar para sempre viver. E amanhã será outro. Ficou claro isso? Portanto, diga aí ao seu cônjuge, namorado, etc e tal, nossa, né? Você é o meu centro de gravidade mais sólido. Né? Por quê? Porque quando penso em alguma coisa que desejo repetir infinitas vezes, a primeira coisa que me vem à mente é encontrar você. E olha que Nietzsche não é o que há de melhor para chaveco, hein? Mas isso não significa, né? Porque aí ela dirá, mas você vai me desejar sempre, para sempre? Não, de jeito nenhum. Eu vou desejar para sempre no instante que eu desejo. Mas o que você desejará amanhã? Tá vendo? Ela já quer sair da vida. Eu já quero sair. Como eu posso saber o que eu vou desejar amanhã? O que eu vou desejar amanhã é o desejo de um corpo que não é ainda. O desejo do corpo que é o desejo do agora. E o que eu desejo agora é o para sempre. Amanhã, o que o corpo de amanhã desejar, eu não tenho responsabilidade sobre ele. Isso pode ser dito no dia do matrimônio. Porque você não pode assumir um compromisso de desejar amanhã. Você pode assumir um compromisso de coabitar amanhã. Mas veja, agora você deseja coabitar para sempre. O corpo muda, e agora você não deseja mais coabitar para sempre. Só que você assumiu o compromisso de coabitar para sempre, sem o desejo de coabitar para sempre. E ficou preso numa cilada institucional que desrespeita o mundo da vida. E qual é o mundo da vida? O eixo de gravidade mais sólido é consultar o que você deseja instante a instante.
Aí alguém sempre poderá dizer, pô, mas isso é sacanagem com o outro. Bom, então faça isso, destrua a sua vida em nome do outro. O que Nietzsche considera uma forma suprema de fracasso. Muito bem. A minha doutrina ensina: vive de tal maneira que devas desejar reviver. E desejar é em itálico. Por que razão ele põe desejar em itálico? Então venha comigo. Eu não sei se você percebeu, mas eu não sei, você se lembra do imperativo categórico? Ele começava assim, vive de tal maneira a. E o Nietzsche, ele pega a mesma embocadura. E ele diz, é o dever. Só que o dever de viver aqui não é segundo a boa vontade. O dever de viver aqui é segundo o desejo. Está entendendo a diferença? Por isso o desejar vem em itálico. Isto é um imperativo? É um imperativo. Só que não é um imperativo que cobra de você viver de acordo com a razão universal e na contramão das pulsões, dos desejos e dos apetites. Não, o imperativo aqui é o contrário, é esquecer a razão universal e viver em função dos desejos, das pulsões e dos apetites. Mas não quaisquer. Aqueles desejos que você deseja repetir infinitamente. E ele vai dar exemplos. E os exemplos são muito bacana. Por quê? Porque ele diz, aquele cujo esforço é a alegria suprema, que se esforce. Veja que Nietzsche recorre a uma paixão já definida anteriormente por Hume, por Spinoza, que é a paixão da alegria. Se o esforço te alegra, pois então esforça-te. Mas quando é que você deve se esforçar? Se e somente se o esforço te alegrar. Para falar como Kant, na hipótese do esforço te alegrar. Perceba que o imperativo aqui é sempre hipotético. Na hipótese do esforço te alegrar, esforça-te. Agora veja o que ele diz na sequência. Aquele que ama, antes de tudo, o repouso, que repouse. Ora, o que é que você deduz disto? Por que ele terá escolhido o esforço e o repouso? Por que ele terá escolhido duas coisas opostas, excludentes mesmo? Para deixar claro que não há aqui nenhuma pretensão de universalidade de conduta. Se a tua alegria está no sentido do repouso, repousa. Se a tua alegria está no sentido do esforço, esforça-te. Portanto, o eixo de gravidade é a alegria. E veja, depois da alegria, ele diz o amor. Se você ama, antes de tudo, o repouso, que repouse. E você se lembrará que para Spinoza o amor nada mais é do que a alegria acompanhado da ideia da sua causa. Quer dizer, ganho de potência
cuja causa é identificada pela consciência. Então veja que coisa interessante. Basta para o eterno repouso sentir? Não. Para o eterno retorno é preciso sentir e ter alguma consciência do que se sente para identificar a causa desta sensação. Porque só assim eu conseguirei identificar e discriminar a vida que vale a pena da vida que não vale a pena. Não adianta nada eu estar alegre e não saber a causa da minha alegria. A hora que eu sei que a causa da minha alegria é o esforço, então eu poderei repetir o esforço infinitamente. A hora que eu sei que a causa da minha alegria é o repouso, eu poderei repetir o repouso infinitamente. Espero que você tenha percebido, o que se pretende aqui é uma consciência a mais vasta possível do que das forças vitais com vistas ao quê? Com vistas a uma adequada discriminação das situações de vida que valem a pena daquelas outras que não valem a pena. Claro que esse ponto da análise permite contrastar o eterno retorno com quase tudo que você aprendeu de filosofia moral, seja aqui como fora daqui. Se você pegar os 10 mandamentos, então você tem condutas proibidas. Ora, essas condutas proibidas não perguntaram para você o que você deseja ou deixa de desejar. Se você... Vamos passar em revista. O cosmos grego não pergunta para você o que você deseja ou deixa de desejar. O mundo das ideias platônico tampouco. Pelo contrário, considera o mundo das coisas sensíveis como uma ilusão. A verdadeira realidade é aquela que transcende a você. O Deus cristão tampouco. Então, valeria a pena agora comparar o eterno retorno com perspectivas que nós já estudamos, que são o pragmatismo e o utilitarismo. Ora, no utilitarismo, o critério é a felicidade do maior número. Portanto, o eixo de gravidade mais sólido não é o que você deseja, muito menos aquilo que você deseja infinitas vezes, mas é o que vai trazer felicidade para a maioria. Portanto, o utilitarismo nada tem a ver. Mas e o pragmatismo? Alguma coisa tipo Maquiavel. Viva de tal maneira a alcançar o que você quer. Proposta consequencialista. O vendedor age bem quando vende. O batedor de pênalti bate bem o pênalti quando marca o gol. E assim por diante.
A pergunta é: será Nietzsche um pensador pragmático como qualquer outro? E a resposta é claro que não. E por quê? Porque no pragmatismo, você deve agir de tal maneira que a vitória seja uma consequência da sua ação. E o eventual bem-estar que a vitória traga seja uma consequência da sua ação. Eu não sei se você percebeu, mas no pragmatismo, a razão de você agir como você age continua fora da vida, lá longe, lá no projeto, lá no futuro. Ora, Nietzsche, de jeito nenhum. Não se trata de passar 4 anos para obter o diploma da USP. Perspectiva pragmática. Valeu a vida dos 4 anos? Responde o pragmático. O que você queria? Obter o diploma. Resposta sua. Obteve o diploma? Sim, obtive o diploma. Então, valeu. Ora, Nietzsche terá dito isso? Nunca. Por quê? Porque para Nietzsche, jamais 4 anos de vida podem ser avaliados pelo 5º. Porque isso é avaliar a vida fora da vida. Recurso clássico do mundo do capital, do mundo dos engravatados. O que valeu no seu trabalho? A meta. Pois a meta está fora. Por definição, a meta está fora. A maior prova de que a meta está fora da vida é que quando você alcança a meta, ela não é mais meta. Quando a meta entra para a vida, ela não é mais meta. A meta é, por definição, um artifício. Um artifício que escraviza de fora. Então, o que dirá Nietzsche? Que cada segundo deve valer nele, na imanência, nele. E jamais por algum eventual resultado a alcançar. Então, a vida do vendedor não será avaliada pelo que ele vendeu, e sim pelo fato dele ter desejado vender depois, tendo conseguido vender ou não. Então, não sei se você percebeu, mas o sucesso da vida nem sempre coincide com as definições sociais de sucesso. A sociedade define que o vendedor bem-sucedido é o vendedor que vende. Eis aí um critério imposto externamente. Ora, para Nietzsche, o vendedor é bem-sucedido quando deseja vender infinitas vezes, com ou sem excelentes resultados. Ficou clara a diferença, não? E é por isso que costumam chamar, quer dizer, Nietzsche não é nem pragmático, nem utilitarista, nem intencionalista, mas é um vitalista. A ideia de vitalista, porque é preciso dar uma nomenclatura, para muitos isso é necessário, quer dizer, a avaliação da vida é feita pelo que a vida tem de mais essencial. E o que a vida tem de mais essencial? O teu desejo. Se te apetecer esforçar, esforça-te. E se você ama antes de tudo o repouso, pois então repouse. Mas que saiba bem aonde vai a tua preferência. Aqui está muito claro. Não faltam imbecis a afirmar que para Nietzsche a consciência não tem nenhuma relevância na reflexão da sabedoria. Mas como não tem?
As pessoas não leem, ou então, né? Ou então esquecem rápido do que leram. Mas veja o que ele diz. Mas que saiba bem, nenhuma dúvida, mas que saiba bem, ele não diz, mas que sinta bem. Poderia ter dito, mas que sinta bem qual é a sua preferência. Não. Que saiba bem qual é a sua preferência. Saber é uma manifestação de consciência que tem aqui por objeto, claro, o que você sente. É uma ciência do próprio querer. Então, por que você precisa saber bem qual é a tua preferência? Porque, claro, se esse é o centro de gravidade mais sólido, é fundamental que você não se equivoque. É fundamental que você não se equivoque sobre o que você ama. Isso aqui é muito legal, porque se você partir da definição de Spinoza de amor, alegria acompanhada da ideia da sua causa, você percebe que já tem aí a presença da ideia da causa da alegria. Eu me alegrei e eu sei que foi você a causa da minha alegria. Então eu te amei naquele instante. Você deu causa à minha alegria. Agora, claro, pode acontecer de você se alegrar, aí você vai fazer um diagnóstico da causa da alegria e você erra no diagnóstico. E o melhor exemplo disso, quem me deu foi uma aluna. Uma aluna que me disse que foi para Punta del Este, num Réveillon. E lá em Punta del Este, esta aluna conheceu um argentino. Enfim, ela em Punta del Este com o argentino, ela se alegrou. Muito bem. Nesse momento, ela cometeu um erro, que foi o de diagnosticar a causa da sua alegria de maneira equivocada. E achar que a causa fundamental da sua alegria era o argentino. Eu fui muito alegre em Punta del Este. Quem estava comigo? Hernando. Então, eu amo Hernando. E aí, então, pelo Face, ela chamou Hernando para vir a São Paulo. Foi até o aeroporto de Cumbica buscar Hernando. E já no trânsito da Dutra, ela percebeu o equívoco. Hernando não era a causa da sua alegria. E qual era? Talvez Punta del Este, talvez o relaxamento das férias, talvez um lugar diferente, talvez a muvuca, talvez aquela gente bonita. O caralho, mas Hernando não era um mala sem precedente. Na verdade, Hernando tinha atrapalhado a alegria que ela sentiu naquele Réveillon. E ela diagnosticou equivocadamente. Gostei do exemplo. Porque isso pode acontecer. Às vezes eu dou aula para gente mais velha. E aí, quando termina uma bateria de aulas, vem sempre alguém e diz: nossa, me encantei pelo senhor. Aí você diz: você diagnostica mal.
o seu encantamento não é por mim. O seu encantamento é pelo que eu digo na aula. Quando sairmos da aula, você rapidamente perceberá o erro de diagnóstico. Só que aí eu não vou deixar barato e vou cobrar fatura. Já vim até aqui, agora ajoelhou, tem que rezar. E você terá que dar para quem não ama. Porque você ama a aula, não o professor. Erro de diagnóstico. É mentira, eu nunca falei isso porque eu sempre me aproveito desses equívocos. Então, por isso Nietzsche diz, mas que saiba bem aonde vai a sua preferência. Por quê? Porque você pode não saber direito a causa do seu amor. Você pode sentir-se bem sem entender por quê. Você pode sentir-se mal sem entender por quê. E aí você faz avaliações genéricas. Não gosto da ECA. Quase sempre esse tipo de avaliação é pobre. Porque a pergunta é, mas o que dentro da ECA te entristece? E aí você percebe que às vezes é uma parte acessória, secundária, né? Então, muitas vezes, nós acabamos contaminando como pretensas causas de amor e de ódio, coisas que não têm nada a ver com a causa do que sentimos. Tá certo? Por isso Nietzsche insiste, mas que saiba bem aonde vai a tua preferência. E não recue ante nenhum meio. Você vê que tudo parece enigmático. Ora, o que está por trás disso? Não recue ante nenhum meio. Está por trás uma suspeita óbvia. E qual é a suspeita óbvia? Toda vez que você aplicar o eterno retorno para a sua vida, você vai incomodar. Simples assim. Mas é fácil de você entender por que você vai incomodar. Você encontra alguém e diz, nossa, quero ficar com você para sempre. Aí a pessoa, né, cria uma expectativa. Dali 10 minutos você aplica de novo o eterno retorno e diz, nossa, não quero te ver nunca mais. Né? Então, quer dizer, na hora que você submete a sua vida ao critério do eterno retorno, de certa maneira você gera grande instabilidade nas pessoas que se relacionam com você. É fácil de supor isso. Se a cada minuto você parar para pensar naquilo que você gostaria de repetir infinitas vezes, evidentemente você está adotando para a vida um critério de tal maneira centrado na própria vida que dificulta qualquer tipo de acordo, entendimento, compromisso. Porque o compromisso estará desfeito na próxima vez que você avaliar a vida e chegar à conclusão que aquilo que você desejava repetir infinitas vezes, você não deseja mais. Então, quer dizer, você acaba, de certa maneira, submetendo o entorno a uma truculência dos maremotos afetivos que dificultará todo tipo de construção de expectativa a teu respeito.
Então há uma crença, uma suposição de que toda vez que você tiver como centro de gravidade mais sólido aquilo que você desejar repetir infinitas vezes, você terá gente descontente com as tuas decisões. E gente que vai tentar te dissuadir. Né? Diz Nietzsche em outro texto, não faltará no mundo quem queira te dissuadir. E os argumentos são argumentos pesados, hein? São todos os argumentos do niilismo. Como, por exemplo, o politicamente correto. Você viu? O politicamente correto e o eterno retorno são antípodas. Né? Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode não sei o quê. Quer dizer, a única coisa que não é consultado é o que você quer. De certa maneira, a ética, como uma espécie de acordo coletivo, no sentido de um aperfeiçoamento da convivência, a ética vai bater de frente com isso o tempo inteiro. Os direitos humanos, a democracia, não há nada que se encaixe direito nessa proposta. Então, não faltará quem queira se opor às decisões tomadas pelo critério seletivo do eterno retorno. Não. Então o que diz Nietzsche? Não recue ante nenhum meio. Porque se você recuar, não terá adiantado nada. Não adiantará nada identificar aquilo que você quer repetir infinitas vezes e depois não viver de acordo. Portanto, não recuar é fazer com que o critério seletivo do eterno retorno prevaleça do ponto de vista prático. Porque é evidente que enquanto ele permanecer no campo da intelecção, enquanto ele permanecer no campo da conjectura, ele estará protegido das agressões do mundo. Quando é que você começa a enfrentar as agressões do mundo? Quando você dá ao que você pensa alguma exterioridade. Seja uma exterioridade discursiva, seja uma exterioridade prática mesmo, né? De ação, de comportamento, de conduta e assim por diante. Então, se Nietzsche diz não recue ante nenhum meio, isso significa não pare no diagnóstico. Porque se você parar no diagnóstico, perceber que o buraco é mais embaixo e que o entorno é truculento e você acabar agindo em função de critérios que não são os do eterno retorno, você estará diante de um problema tornado consciente que é insuportável. Que é o de você perceber isso que eu disse no começo da aula, que quase nunca você faz aquilo que você deseja. Agora, é claro, na hora que ele manda não recuar, ele não diz como é que você vai encarar o mundo
desagradado com os seus critérios. Mas o que ele insinua é que o enfrentamento é inevitável. Então, de certa maneira, a filosofia do Nietzsche é uma filosofia, até certo ponto, muito crua. Ou até certo ponto, não, até qualquer ponto. Ela é muito crua, no sentido de botar na mesa as coisas como elas são. Se você quiser viver de acordo com os teus desejos mais profundos, você terá problemas. Portanto, de duas, uma. Ou a sua vida é uma bosta, porque você não tem peito para encarar o mundo, ou então a sua vida tem chance de ser legal, mas ela será legal numa turbulência medonha, porque não vão te dar trégua se você quiser botar o pau na mesa e viver de acordo com o que você considera o que há de mais precioso em você. Então você tem a chance de ser cagão, a opção, né? Entre ser cagão ou viver em guerra permanente contra um mundo que vai estar o tempo inteiro desagradado com as suas decisões. Mas há uma possibilidade aí. É você ser tão forte a ponto de botar as cartas na mesa, encarar o mundo que te agride, não ceder e, de certa maneira, condenar o mundo a aceitar as tuas decisões. Essa possibilidade existe. Eu não preciso te dizer que essas interpretações, tudo que você pega do Nietzsche, pode ser interpretado de maneira muito equivocada, como foram as interpretações que relacionaram o Nietzsche ao nazismo. Mas, de fato, o que ele está dizendo é assim: ou você tem bago grande, diz quais são os teus desejos, haverá quem não goste, mas você planta a cara, se impõe e faz do jeito que você quer, ou se não, não encara, e aí faz do jeito que os outros querem. Naturalmente, a sugestão de Nietzsche é que você se encaixe na primeira categoria. Ora, na hora que você sai por aí nas grandes empresas e você vê como funcionam os treinamentos, e você vê como funcionam os mecanismos de adestramento, de imbecilização em série, palestras motivacionais, gritos coletivos de histeria em busca de um objetivo comum, que é o enriquecimento do patrão. Ora, você percebe que esses grandes espaços coletivos jamais tolerarão algum tipo de decisão tomada a partir do eterno retorno.
Simples assim. Porque se você, na condição de estagiário, disser que você aprendeu com o professor Clovis, que a sugestão do Nietzsche é você ter como critério existencial a pergunta se eu quero repetir infinitas vezes aquela ação e, portanto, o seu querer é o que conta na hora de decidir como você vai viver, você não consegue nem terminar essa explicação e você já foi desligado, descontinuado, apagado, tornado inexistente. Por quê? Porque o que vai ser premiado é o que se chama de engajamento. É o que se chama de comprometimento. E isso nada mais é do que a submissão da própria vida ao desejo do outro. Espetacular, né? Professor, o senhor vai acabar o seu curso assim? Se você quiser, a gente canta no final. Né? Fica todo mundo feliz, a gente canta. Mas não se preocupe, você vai ter a oportunidade de cantar. Você vai ter a oportunidade de gritar o nome da empresa para a qual você trabalha. Você vai ter a oportunidade de declarar amor eterno a um lucro que você nunca vai comer. Fique tranquilo, todo esse tipo de bobagem está te esperando ali na esquina. Então, não tenha pressa. Por enquanto, aprenda como a vida pode ter alguma dignidade. E a sugestão do eterno retorno é uma sugestão bem interessante. Professor, eu preferiria que o senhor nos preparasse para a vida como ela é e não ficasse nos ensinando essas coisas angustiantes. Então, mas como aqui quem manda sou eu ensino o que eu quiser, você que se foda, entendeu? Não sei se você percebeu, mas usei isso como mais um exemplo para deixar claro o quanto não é fácil essa coisa do eterno retorno. Aqui ainda não tem tanto problema, é só não vir. Eu nem faço chamada, tá tudo certo. Mas tem lugares que não funciona bem assim. O seu desejo não conta nada. Nada. E nem mesmo você cogita a hipótese de viver em função daquilo que você desejaria repetir infinitas vezes. Você sequer cogita essa hipótese. Por quê? Porque a ideia de viver de acordo com o desejo do outro ganha tal legitimidade que você sequer cria o hábito de saber para onde vai a sua preferência. Porque antes de trazer à consciência a tua preferência, você já tem vivo na mente qual é a preferência de quem manda. Tá perfeito isso aqui? Muito bom. Aí ele diz, é a eternidade que está em jogo. É claro que ele tira sarro o tempo inteiro ou do kantismo ou do cristianismo, o que é, a grosso modo, a mesma coisa. Mas quando ele diz é a eternidade que está em jogo, de que eternidade ele está falando? Porque haverá dois tipos de eternidade, pelo menos. Haverá a eternidade que a gente aprendeu no pensamento cristão. E qual é essa eternidade? Essa eternidade é o seguinte: ela é uma vida após a morte que não acabará nunca mais. Esse é um tipo de eternidade. Ora, se Nietzsche vai trazer o conceito de eternidade para a vida,
vai fazer do conceito de eternidade um conceito imanente à vida, então é claro, a eternidade não pode ser alguma coisa para sempre. Por quê? Porque a vida não dura para sempre. Pois então, valeria a pena ir investigar o miolo do conceito de eternidade. E o que é eternidade? A eternidade é o presente que não vira passado. Enquanto a temporalidade é o presente que vira instantaneamente passado, a eternidade é o presente que permanece presente e não vira passado. Ora, eu não sei se você percebeu, mas nós vivemos todos os instantes no presente. Passado só na nossa alma, só na nossa mente, só na nossa memória. Porque no mundo da vida, nós estamos sempre no presente. O tempo, como se diz, corre, mas nós acompanhamos o tempo no presente. Portanto, na nossa vida, o presente também não vira passado. Eu sei que isso é para deixar você completamente enlouquecido, mas é que é assim. Quando é que o presente vira passado? Na sua cabeça, na sua memória, no seu escapismo, na sua nostalgia. Por quê? Porque no mundo das forças vitais, as nossas forças vitais estão sempre atualizadas. Elas estão sempre no presente. Você não é temporal. Você é eterno. Você é eterno porque as forças vitais que constituem o teu ser estão sempre presentificadas. E mais do que isso, e é aqui a ideia de beatitude. Não é só as forças vitais estão sempre no presente. Mas a ideia do amor fati é a ideia de você gostar disso. É a ideia de você amar o presente. E amar tudo que está no presente. Que é o mundo como ele é. Então veja que interessante. Por quê? Porque é a eternidade que está em jogo. Na medida que, primeiro, eu quero alguma coisa, depois eu quero repetir infinitas vezes essa mesma coisa, depois eu quero que essa coisa não acabe, então eu quero que essa coisa não acabe. Significa eu amo a vida como ela é. E eu amo a vida como ela é no mundo em que ela está. Por isso é a eternidade que está em jogo. É a eternidade que está em jogo, porque se você não amar a vida como ela é, você será remetido a um passado ou a um futuro. Portanto, a temporalidade. Se você não estiver gostando do que está acontecendo, você será constrangido a desviar a tua atenção para as coisas que já aconteceram. Você se refugia covardemente em tempos que não são os teus.
Portanto, qual é o requisito de você continuar presente no mundo presente? Focado aonde você está, antenado aonde você está, centrado aonde você está. O requisito é este: é gostar das coisas como elas são, ou, se você preferir, desejar viver daquele jeito infinitas vezes. Por isso, a eternidade está em jogo. Agora, o que pode acontecer? Tudo errado. Estou num lugar que eu não gostaria de estar, nenhuma vez, quanto mais infinitas vezes. Aí eu entristeço. Recurso imediato do meu corpo. Joga para fora, dou aquela viajada. Os jovens costumam ir para o futuro, férias, carnaval, Cancún, Abrolhos e o caralho. Os velhos vão para o passado, aquela mulher que eu comi em 1932, a outra não sei o quê, e tal coisa. Ou seja, velhos vão para o passado, jovens vão para o futuro. Por quê? Porque o presente está no lugar. Agora, quando você acha do caralho estar aonde você está e não gostaria de estar ali, não tem como escapar. É o que acontece comigo quando dou aula. Não consigo dar aula e lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado. Eu estou focado aqui. É a eternidade que está em jogo, entendendo por eternidade essa presentificação da existência. Bom, está faltando uma frase só. Essa doutrina é amável para com aqueles que não acreditam nela. Em outras palavras, se você quiser levar em conta o que eu estou falando, legal. E se não quiser, legal também. Sim. E isso tem muito a ver com a certeza de que o Nietzsche tem, a certeza de que as coisas que ele diz não são verdades, né? Mas são sintomas das suas forças vitais. Então ele está o tempo inteiro dizendo coisas que ele sabe resultam apenas do seu corpo. Portanto, ele jamais poderia aqui ter uma pretensão de universalidade. Todos devem viver de acordo com o que eu estou falando. Seria um absurdo. Seria trocar um ídolo pelo outro. Então, naturalmente, ele diz o que ele só poderia dizer. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, ótimo também. Claro que ele não perde a oportunidade. Ela não possui nem inferno, nem ameaças. Aquele que não acredita no que ele está falando, sentirá apenas uma vida fugaz. Qual é o sentido da palavra fugaz aqui? Perceba que ele usou lá em cima o termo centro de gravidade mais sólido. A palavra foi sólido. E aqui ele usa a expressão fugaz. Ora, a expressão fugaz aqui, obviamente, está num sentido negativo. Em outras palavras, a vida poderia ter sido melhor. Mas, além de estar num sentido negativo, a expressão fugaz aqui está no sentido de uma vida sem densidade.
uma vida sem intensidade, uma vida sem adensamento. E é claro, por que razão a vida seria fugaz? Porque se você não viver de acordo com o eterno retorno, é porque você permitiu que a sua vida fosse submetida a um processo de escolha dos instantes a partir de desejos que não são os teus. A tua vida, portanto, foi regida de fora. E uma vida regida de fora é uma vida indevida. A teoria do eterno retorno propõe que as vidas sejam regidas pelo desejo dos viventes que as vivem. E só isso conferiria a essas vidas a sua legitimidade, a sua densidade. Então, é claro, viver você vai viver de qualquer jeito. Mas você pode escolher viver de vários jeitos. A fugacidade da vida, na expressão de Nietzsche, significa entregá-la às forças do niilismo. A intensidade da vida significa decidi-la a partir das forças vitais. A fugacidade da vida seria permitir que ela seja decidida pela transcendência. A intensidade da vida seria lutar para que ela seja decidida pela imanência. E aqui não tem como não lembrar da alegoria das marionetes. Porque justamente a ação que move o boneco da marionete paira sobre a marionete sem que você possa ver o cordão de nylon que liga o ponto, o eixo da força propulsora, fazendo acreditar que a marionete se move por si só. Mas, na verdade, ela se deixa mover por forças que transcendem a ela. Portanto, a marionete é o exemplo clássico de uma vida fugaz. Você acredita ser senhor da própria vida porque não enxerga o fio de nylon que te escraviza. A vida intensa é a vida em que se rompem os cordões da marionete e o boneco não desmorona. Não desmorona por quê? Porque a partir de agora passa a se mover por suas próprias forças. E as forças que movem o boneco são as forças do desejo. Muito bem. Nós faremos na quinta-feira que vem a nossa prova. Eu peço então que anote as questões da prova.
A primeira questão da prova será para você apresentar e comentar as principais características do consequencialismo moral. Nós tivemos aí 2 aulas, e você jamais deve esquecer que nessas 2 aulas nós gastamos uma aula inteira para falar do utilitarismo de John Stuart Mill, que obviamente está presente nessa aula. A segunda questão da prova terá por objeto a moral de Kant, o critério da boa vontade, do dever, do imperativo categórico, a diferença entre desejo e vontade. E a terceira questão da prova terá por objeto a crítica do niilismo, a morte de Deus, o amor fati, e o eterno retorno. Se eu puder indicar alguma coisa que possa ajudar, porque nós já pedimos a leitura dos textos dos autores, não sei se você entendeu, mas nós temos aqui 3 grandes nomes: Mill, Kant e Nietzsche. Se eu pudesse indicar alguma coisa para ajudar, a título de comentário, eu sugeriria que você buscasse para o Nietzsche a leitura de um livro muito bacana do professor Luc Ferry, Ferry, cujo título é O que é uma vida bem-sucedida. E eu destacaria ainda o que vai das páginas 75 a 116.
116. Se eu tivesse que propor uma leitura complementar do pensamento de Kant, eu proporia a leitura de um pequeno livrinho do professor Sponville, intitulado A Felicidade Desesperançadamente. Aliás, chama-se desesperadamente, mas deveria se chamar desesperançadamente. E se você quiser uma leitura encantadora para complementar as aulas do utilitarismo, porque facilita muito, as aulas estão na internet, né? Eu insisto com o encantamento que eu tenho do número de pessoas que visualizaram a aula, as outras não, mas a aula do Kant, o que é ainda mais estranho, né? Desejo versus vontade. É um número expressivo de pessoas que não para de aumentar. Mas se você quiser ler um texto complementar do John Stuart Mill, não dele, mas sobre ele, eu recomendaria muito a leitura de um capítulo do meu livro mais recente, O Executivo e o Martelo, que eu lancei a semana passada, e o capítulo se chama Foco no Resultado. Uma impossibilidade ética. Caso você queira me dar a honra de uma leitura suplementar ainda, e o outro já pensa, vou dar honra porra nenhuma, mas eu ainda assim falo. No livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, tem um capítulo sobre a vida útil, onde também é discutido o conceito de utilidade. Então, como você vai fazer uma questão sobre o utilitarismo, a leitura é recomendada. Eu tinha colocado para os alunos da manhã que eles deveriam assistir um curso meu na internet sobre Marx para responder uma pergunta, mas eu me arrependi. Então eu vou colocar na internet, eu vou substituir. A turma da manhã responde a 4 questões e vocês a 3. Porque vocês têm 3 horas para fazer a prova e eles 4. E eu vou substituir a questão de Marx por outra. Por isso alguns que vieram de manhã estão me olhando com cara torta, porque me perguntaram se a prova seria a mesma, e eu disse que sim, mas aquilo que tiver de diferente aqui, eu vou mudar lá também. Então é isso. Então, o curso está no site? Ah, então foi colocado. Não estava abrindo? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma possibilidade.
Eu dei um curso, porque a gente tem que um pouco alargar, usar a tecnologia para estender o nosso contato. Eu teria gostado de ter 2 ou 3 aulas a mais. Eu dei um curso aqui na Casa do Saber, cujo título foi 8 chaves para o capital. E naturalmente não é um curso para ensinar você a ganhar dinheiro, mas é um curso que faz aquilo que eu fiz com o Nietzsche, pega pela mão e descortina os principais conceitos. Então, aquele que quiser acompanhar esse curso poderá escolher, no lugar de uma das perguntas que eu fiz, responder à pergunta seguinte. Pode anotar. Qual o papel da ética na sociedade capitalista segundo o paradigma marxista? Porque é uma oportunidade de você... Eu sei que Marx é um autor que não te é completamente estranho, você teve aula com Celso Frederico, que é um profundo conhecedor do assunto. Então não te é completamente estranho, mas se você tiver a oportunidade e quiser arriscar essa pergunta, eu acharei muito legal essa iniciativa. Ficou alguma dúvida para a prova? Não. Bom, então o que eu tenho a dizer é que na semana que vem eu não virei aplicar a prova, o Gustavo aplica a prova, e portanto eu devo entregar as notas dentro de 15 dias. Hã? Então, por isso eu disse as notas. Isso, as notas. Se eu tivesse que fazer um comentário genérico sobre as provas do primeiro bimestre, eu diria apenas o que eu disse para a turma da manhã. A performance no curso de ética é melhor do que a performance no curso de política. Até mesmo o interesse durante a aula, tudo foi melhor no segundo semestre do que no primeiro semestre. E talvez porque o curso mesmo seja melhor. Talvez porque eu mesmo goste muito mais de ética do que de política. Mas fica aí essa dica. Quer dizer, portanto, você não deve de forma nenhuma se preparar para a prova de quinta-feira que vem em função do critério da aprovação. Porque esse critério é um critério que desmerece a tua dignidade existencial. Porque você estaria sendo controlada de fora. E não é para mim que você tem que prestar satisfação do teu desenvolvimento intelectual. Você deve fazer o melhor possível para você gostar do que você fez. Portanto, vai conferir dignidade ao teu amadurecimento intelectual durante o semestre. O fato de eu gostar ou não da tua prova é o que menos importa. O importante é você ter a sensação de que ao longo desse semestre, ao longo desses 14 ou 15 encontros, você progrediu intelectualmente. Você é menos inocente do ponto de vista intelectual e, portanto, valeu a pena ter feito o curso. Isso é que você tem que chegar à conclusão, né? Para que não seja mais uma coisa pastosa, fugaz, sem sentido, que passou como vento e não deixou em você nenhuma sequela. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e boa sorte.